Boa noite, estamos iniciando mais uma live aqui no Super Saudável Shopping, hoje com um tema muito legal, focado, né, no diabetes tipo 1. A gente vai ter uma convidada aqui muito show, tá? Vou até escrever aqui, primeiros passos para o diabetes tipo 1. Esse vai ser o tema de hoje, tá? Já tem uma convidada muito especial. Não sei se vocês já ouviram falar no perfil da Mãe Pâncreas. Deixa eu fixar aqui o comentário. O pessoal tá esperando o pessoal entrar, tá? Essa é a nossa quinta live já, desde que a gente começou, né? Nossa sexta live hoje, tá? A gente trouxe aqui vários convidados, influenciadores, né? Era aí que eu inverti aqui, influenciadores aqui do mundo do diabetes. A gente trouxe profissionais da área de saúde, nutricionistas, tudo para que você se informe, para que você tenha informação, para que você possa dar um up no seu tratamento, na sua vida, em tudo, para você ter uma qualidade de vida, saúde, bem-estar, tá? Eu estou esperando aqui entrar um pouco os convidados, tá? A nossa convidada daqui a pouquinho está chegando aqui. Eu queria lembrar que se você quiser continuar acompanhando as nossas lives, você pode, na nossa bio, tem um link lá na bio, escrito Lives SSS, lá tem todo o nosso cronograma, tá? A gente também tem um link para você baixar os nossos materiais, e-books. A gente tem books sobre finanças e diabetes, a gente tem um checklist de controle de glicemia, a gente tem e-book para você chamado Como Viver Bem com Diabetes. A gente lançou um novo e-book agora chamado Diabetes e Adolescência, que é uma dica para mães, pais, tios, pessoas que cuidam de diabetes, né, numa idade mais jovem, né, que diagnosticaram cedo. Quais são as coisas que vocês podem fazer, né, para ter mais informação. Muita gente, quando começa, né, o tratamento, ainda fica muito perdido, né, não sabe muito bem onde estão as coisas e tal. Então esses materiais eles estão todos disponíveis no nosso blog. Ainda a maioria deles é gratuito, basta você entrar lá, você bota os seus dados lá, o seu e-mail, baixa, você recebe no seu e-mail nossos e-books, tá? E você pode ter esse material bem rico, com certeza vai te ajudar, tá? Eu estou esperando aqui entrar a Mãe Pâncreas aqui, ela está conectando também. Eu estou achando a conexão hoje um pouquinho mais lenta. Quem puder sinalizar aí, vocês estão me ouvindo, gente? Tá. Estou ouvindo direitinho? Quem puder mandar um comentário aqui no áudio, tá? Avisa para a gente poder, para eu saber que vocês estão me ouvindo, tá? Já estou convidando aqui a Mãe Pâncreas para entrar. Vamos lá. Oi, doutora Cristina, tudo bem? Oi, oi. Tudo tranquilo? Tudo bem também. Tudo. Eu deixei um recado lá nos meus stories agora, para o pessoal vir para cá. Maravilha. Show de bola. Eu estava aqui falando um pouquinho, né, da nossa sequência de lives, né, a gente começou a fazer isso. As pessoas não estão muito acostumadas a verem marcas como a nossa, porque, enfim, é muito comum ver influenciadores, profissionais, né, e eu vim explicando aqui que a gente está tentando traçar um caminho diferente, sabe? Olhar para as pessoas, sabe? O que as pessoas estão procurando, né? Elas não estão procurando produtos, elas estão procurando qualidade de vida, elas estão procurando saúde, elas estão procurando liberdade, né? Então, a gente começou a fazer essas lives, doutora, para se aproximar, sabe, das pessoas, né? As pessoas, elas veem lá no nosso Instagram e na maior parte das postagens são os produtos, realmente são as coisas que a gente vende, né? Mas por trás de cada produto, cada solução, né, existe uma galera como eu e toda uma equipe que pensa, não, o que essa galera realmente está buscando, né? O que elas esperam, além de um produto de qualidade, né? Que tipo de serviços, de que tipo de informação, né? Então a gente criou um blog, né, um blog super saudável, e lá a gente começou a compartilhar bastante informação de nutrição, esporte, tratamento, tudo para diminuir o grau de desinformação. A gente percebeu, a gente recebe muitas dúvidas lá diariamente, né? A maioria a gente acaba não podendo responder, porque depende da pessoa passar por um médico, né? Depende dela passar por um profissional de saúde. Então a gente até tenta, né, dar essa orientação padrão, né? Mas no que a gente pode ajudar, a gente traz informação. A gente entende que o princípio de tudo é a informação correta, né? Muita gente peca, às vezes, pela desinformação, né?
E é por isso, é um dos motivos que eu estou muito feliz de ter você aqui, tá? Você tem um trabalho fantástico. Obrigada. Acho que muita gente que está aqui hoje provavelmente já te conhece, mas eu vou passar para você a palavra e você pode se apresentar um pouquinho, falar quem você é, o que você faz, né, o seu trabalho, né, e depois entrar no tema que a gente traçou hoje, que é falar dos primeiros passos para o diabetes tipo 1, né? Muita gente que segue aqui, a gente tem tipo 2, pessoas que ainda não têm diabetes, mas tem alguém na família que possui, né? E pessoas realmente são tipo 1, né? Algumas pessoas até do nosso clube, né? Que já fazem parte aí do nosso clube de assinaturas. Então, por favor, fica à vontade, aqui é a sua casa também, tá bom? Muito obrigada mesmo pelo convite. Obrigada. E meu nome é Cristine. Eu entrei nesse mundo doce por conta da minha filha. Eu tenho 3 meninas e a do meio, a gente recebeu o diagnóstico quando ela tinha 13 meses. Ela ainda não andava, não falava. E na época eu já era professora universitária, tinha um consultório, ortodontia, trabalhava com ortodontia, dava aula de imunologia, micro, eu fiz mestrado nessa área. E aí eu me vi numa situação de que quem queria aplicar insulina num bebê de 13 meses? Ninguém queria. Então eu tinha que alterar os meus horários para conseguir dar conta de... Então muitas mães na minha situação param de trabalhar, ou como eu, reduzem. Então eu fechei meu consultório e eu continuei só na universidade dando aula para continuar conseguindo aplicar as insulinas. Foi muito difícil me manter trabalhando. Mais difícil ainda tentar manter a sanidade mental, porque a gente dá uma pirada, né? Ninguém se prepara para estar doente, principalmente um filho. Mas eu continuei. Hoje eu faço doutorado estudando diabetes tipo 1, dou aula na universidade. E aí estudando, montei um curso pensando nas mães que passaram pela mesma situação que eu. É um curso online. Por que online? Porque mãe não tem como viajar e largar o filho que é diabetes tipo 1 para qualquer um cuidar. Então ela não consegue se deslocar para outros lugares para fazer curso. Tem que ser um curso gravado porque você tem que assistir depois que você botou todo mundo para dormir, depois você botou a janta, que você preparou não sei o que, não sei o que, não sei o que da criança, você vai poder assistir, então tem que ser gravado. Então eu pensei em tudo como se fosse assim, para mãe, né? E o curso hoje a gente já tem quase 500 alunos passou pelo curso. Muito Célia, legal, muito legal. E a Célia está falando aí que está fazendo o curso, aluna nova, que está amando. O curso começou na sexta-feira. Quem tiver curiosidade de conhecer, vale super a pena, tá? E assim, é um susto, né? É um susto você ter Você adoecer é difícil. Ter um filho, então, que adoece é mais difícil ainda. Uhum. Só aproveitando o seu gatilho, tá? A gente colocou um link na bio aqui no nosso perfil, um link direto para quem quiser comprar o curso, né? Que as inscrições elas vão até que dia mesmo, doutora? Só até sábado. Só até sábado agora, né? Então, ou enquanto durarem as vagas. Então tá bom. Então, gente, aproveita, tá? Tem um link na bio. O curso dela já é a 7ª turma, doutora? 7ª, né? 7ª turma. Ela lança de tempos em tempos, né? Então, para você não ficar de fora dessa turma e esperar a próxima, quem quiser tiver interesse, um curso sobre diabetes tipo 1, né? Acessa lá, né? Compra online, né? Deve aceitar tudo, né? Cartão, boleto, né? Tudo normal, né? Tudo direitinho. Isso. Bacana. A pessoa compra lá, a partir do momento que ela comprar, ela já recebe o acesso, não é isso? Isso, exatamente. Maravilha. Maravilha. Eu tava Doutora, por favor. Falar. Não, eu já ia emendar no outro assunto. Eu estava conversando com uma mãe hoje, que ela falou assim, ela perguntou o que eu vou aprender com o curso. Eu estava explicando a ela, e ela falou assim, eu assisti as aulas da jornada e assim, eu não sabia que eu não sabia. Sabe aquela coisa assim, você sabe que insulina, sabe aplicar insulina, sabe medir a glicemia, e você acha que você já sabe tudo, você não sabe que tem outras coisas que podem melhorar a sua vida, sabe? Uhum.
Esse é o pior desconhecimento, porque quando você sabe que você tem algo a aprender e que um dia você vai aprender, exemplo, a pessoa sabe que tem que aprender sobre contagem de carboidrato. Ela sabe que Uhum. ela tem que aprender aquilo um dia. Pior quando a pessoa não tem nem ideia que tem outras coisas que podem favorecer a vida dela. Isso que é triste. Que acontece muito com a pessoa com diabetes. Pois é, pois é. É muita informação, né? E foi legal que a gente pegou uma sequência aqui, né? A gente falou muito na live passada, né? Diabetes na adolescência, que foi um book que a gente lançou, né? Só que com você foi até antes, né? Porque você pegou na bebezinha, né? Você falou que ela tá com 3 anos agora? Não, agora ela está com 7. Ah, tá com 7, perdão. Você tem uma mais velha, não é isso? Isso. Então, e como é que tem sido para ela, assim, no colégio? Que agora com pandemia, acredito que ela esteja em casa, né? Mas É. quando ela vai ao colégio, e tudo, como é que ela se sente no convívio, assim? Como é que tá a cabeça dela, assim? Você podia contar um pouquinho pra gente, para nossos seguidores? Então, a Lívia, hoje eu vejo o seguinte: se tem uma desvantagem, você tem um bebê que tem diabetes, é o fato de que não fala, não anda, não se expressa. Então você tem que ficar 24 horas assim em cima da criança. E, por outro lado, 0,5 na caneta de insulina a mais, você mata a criança. O risco é enorme, porque são doses muito pequenas. Então, é um nível de estresse muito alto, muito alto. Por outro lado, ela não sabe o que não é ter diabetes, né? Então, isso já facilita muita coisa. Ela não tem uma comparação. E aqui, assim que ela abriu o diagnóstico, eu pirei. E qual é o risco disso? Na maioria das vezes, quando maioria das vezes a mãe pira. A criança pira junto. Né? Então, só que na minha situação, ela era bebê, então deu tempo de eu fazer uma terapia. Então, eu fiz terapia há muito tempo. Então, hoje, eu encaro o diabetes de uma forma tranquila. Então, ela encara o diabetes através dos meus olhos. Então, para ela, é igual. Assim, tem hora que ela acha chato quando todo mundo pergunta para ela o que é diabetes. Entendeu? Ela Uhum. fala, ela está começando a falar. Mas ela não tem vergonha, por exemplo, de nada, de bomba, de mostrar, entendeu? Ela não Ela faz ponta de demonstra dedo, isso. assim, na frente das pessoas? Aplica, tira bomba, ela mesma aplica se precisar, faz ponta de dedo. Para ela é normal, para ela é normal. Não. Por isso que acho que a primeira coisa que eu podia falar assim para quem descobre o diabetes é procure uma terapia. É a primeira coisa. Para você conseguir assimilar bem, principalmente se você tiver com uma criança que já entende as coisas. Porque hoje eu fico com dó quando a mãe tem uma criança de 10 anos, por exemplo, porque a criança, ela pega assim, né? Mas lembra você com 10 anos? Uhum. Você já sabia o que Muito seu pai rápido. deixava, o que não deixava, você já pescava as coisas. E aí ele vê a cara da mãe de pânico, ele vai ficar em Uhum. pânico. Né? Se a mãe tá com pânico, eu tô com pânico. Se a mãe tem pena de mim, eu posso abusar dela também, às vezes. Né? Primeiro eu vou ter pena de mim, segundo eu vou dar uma abusadinha quando eu puder. Então não dá, então a mãe não tem tempo a mãe e o pai não tem tempo de se reequilibrar, sabe, para poder ficar bem para a criança. Então, nesses casos, eu sugiro fortemente que ela procure primeiro uma terapia para ela e para a criança, ou para a criança, para conseguir trabalhar melhor a situação emocional. O impacto emocional é tão grande, que eu lembro que eu não conseguia entender nada que as pessoas me falavam sobre insulina. Eu não conseguia entender. Eu falei, gente, eu não tenho dificuldade de aprender, mas eu não consigo aprender. Cabeça mil, né? Exatamente. E só pensa Cara, besteira. não. Imagina, Então, imagina. hoje, É, acaba que assim, a mãe também é o porto seguro também da criança, né? Então, se a mãe não tá bem, né, cara, imagina como é que isso passa pra diante, né? Seja ela, independente da idade, né? Mas quanto mais nova, ainda mais, né? Porque não tem ainda, né? Ela se reflete muito em você, né? Foi muito complicado. Imagina, né, esse período, né? Eu acabei de ter um bebê agora, né? O meu filho tem 2 meses e alguns dias, né? Eu fico imaginando. Fui levar ele para dar vacina, cara. Poxa, já fiquei assim. Imagina, né? Ficar aplicando insulina, né? Eu mesmo, né? Direto, você né? Como imagina, deve ter sido duro, né? você imagina você ter que aplicar isso no seu filho 7 vezes por dia.
É. E aí tem essa questão do risco também, né? Você não pode errar na dose, né? Então, assim, Exatamente, é um nível exatamente. de estresse emocional muito grande, né? Quando a gente recebeu o diagnóstico, ela era bebê de colo ainda, né? Não andava ainda. E eu lembro que a gente saiu, e assim, a gente não ficou, eles não deixaram a gente internados. Porque as pessoas têm medo do diabetes tipo 1, muito medo. E aí mandaram a gente embora. Aí uma médica explicou assim pra gente, olha, você pega a seringa, então, você pega a seringa, imagina você que nunca pegou assim, nunca foi da área de saúde, meu marido também não é. Você pega a seringa, você tá vendo o primeiro tracinho aqui, entre o nada aqui em cima da borda e a primeira linha? Então, é no meio a dose. Caraca, Ela você explicou imagina, isso. cara. Pô, eu tinha Agulha medo deste da... tamanho. Agulha desse Cara, tamanho. Aí a gente chegou em casa, eu fui comprar alguma coisa na padaria. Quando eu voltei, meu marido falou todo feliz assim, Cristine, eu apliquei a insulina nela. Só que assim, quando eu vi a agulha desse tamanho, como eu sou da área de saúde, eu pensei, pô, desse tamanho eu vou ter que fazer ela inclinada, 45 graus, tarará. Pensei toda, né, E ele querendo se colocar, porque assim, ele é um pai super ativo. Ele acordava, quando era bebezinho, ele acordava, pegava neném, trocava, me dava. Então ele é super participativo. Então ele não. quando eu cheguei assim, ele quis dizer assim, olha, estou participando. Aí ele falou assim para mim, Cristina, apliquei. Aí eu falei, você aplicou o quê? Como? Aí ele falou, você tá vendo esse primeiro tracinho aqui? Eu apliquei no primeiro tracinho, ou seja, o dobro da dose. E eu Caramba, falei, e como você aplicou? Aí ele, apliquei assim, ó. Ou seja, 90 graus. Quando você vai 90 graus, imagina um braço desse tamanhozinho, vai intramuscular. Quando você faz a aplicação intramuscular, você tem o dobro da absorção. Entendeu? caramba, Então ele fez o imagina. dobro da dose com o dobro da absorção. Na hora que eu falei isso pra ele, ele falou: você matou a menina. Não, imagina, eu, né, super fina, você matou a menina. Ele só ficou, ele não falou nada, ele ficou branco. Claro que, assim, foi inconcebível, foi triste eu ter falado isso, mas eu estava tão apavorada quanto. O diagnóstico tinha sido na noite anterior, a gente tinha ficado a noite acordado. No outro dia, ele não levantou da cama. Ele adoeceu. E sabe o que aconteceu Caraca, com ela? imagina, né? Sabe o Ah, que aconteceu com ela? Nada, nada, nada. caraca, que Então, doideira. assim, Eu o fico me nível. colocando no lugar dele, cara. Nossa, que situação. Fiquei assim, cara, tô até meio arrepiado aqui, cara. Imagina, eu me É, coloquei no lugar dele, né? Cara, você imagina, tentou né? ajudar. Que loucura, cara, que loucura. Mas, doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Cara, assim, pensando assim, em todos os diabéticos tipo 1, né, que começaram, que estão começando, né, e as pessoas que estão em volta, o que que você falou que o primeiro passo, então, principalmente para quem cuida, seria procurar uma terapia? Esse é o primeiro passo? Bom, a primeira coisa, aí depende assim, né? O imediato e o mediato. Vamos pensar assim, se isso aconteceu nos primeiros dias, a primeira coisa que eu consideraria aprender é, primeira coisa, leia sobre como você tem que aplicar a insulina. Acho que é a primeira coisa. Como é que eu devo aplicar para não acontecer esse tipo de coisa que é o erro, é o primeiro erro de quem começa. Então, leia sobre como aplicar e onde conservar, como conservar a insulina. Não vou nem dizer assim, leia sobre a insulina, porque seria o ideal, mas você não vai absorver, provavelmente. Então, nessa hora tem que ser assim, um passo a passo, sabe? Guarde em tal lugar e aplique desse jeito assim, assim. Tem que ser tudo o mais mecânico possível. Uhum. Outra coisa que eu diria é, não fique medindo toda hora a glicemia, porque a gente fica assim, tá subindo, tá descendo, tá subindo, tá descendo, e a gente não É, sabe interpretar isso nessa época. Então a gente fica pirado, 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 pirado. Então, meça antes de aplicar, e se você está usando a maioria usa agora a ultra rápida, né, para se alimentar, então, meça antes de aplicar e meça 2 horas depois. Se você medir no meio, você vai ver um número que você não quer ver e não significa muita coisa. é. Não, isso é muito doido, né, cara? Porque são várias coisas que a pessoa tem que aprender, né? Isso da insulina talvez seja um dos mais delicados, né? Porque justamente porque a dose, né, ela é uma coisa muito delicada, né? Só nesses minutos que você falou, né? Não é só a insulina, mas até a forma de aplicar, né?
o ângulo, né? Se entrar errado, pode causar um problema enorme, né? Então, realmente, bem delicado, né? Muita gente nem pensa nisso, né? Nem passa isso na cabeça da Sim, pessoa, né? sim. Você quer ver uma coisa? Quem usa caneta não tem tanto problema, pode aplicar sim, porque o tamanho da agulha é pequeno, né? Mas, por Sim. exemplo, se você aplica, é instantâneo, quer ver? Você, quando viu o seu filho da vacina, vamos pegar uma superfície aqui, um cadeto, aplicou aqui. Qual a sua tendência? Ai, tadinho, tadinho, já vai melhorar, não é? A nossa tendência é fazer isso aqui para poder desviar a sensação da dor. Se você faz isso, você aumenta a circulação no local, você aumenta a absorção da insulina, então ela vai agir mais rápido, não pode. Caramba, não É sabia uma disso coisa também não. boba, uma coisa boba, mas assim que faz diferença. Ou então você aplica e corre para um banho quente, muito quente, vai aumentar a circulação. Então, logo depois do exercício físico, também, você está dependendo de como você aplica, se você aplicar e for fazer exercício, exemplo, vai correr. Se você aplicar na perna, vai aumentar a circulação local ali na perna, vai aumentar a absorção. Se esse é seu objetivo, ótimo. Se você quer que abaixe mais rápido, ok. Mas se você não quer, não faça. Mas você precisa saber que pode acontecer, entendeu? Então, assim, você pode usar essas coisas a seu favor também, se for o caso. Uhum. Então, Tem que ter assim, direcionamento, né? é, Eu ia até perguntar, até aproveitar, tá, o pessoal que está online, a gente está batendo mais ou menos umas 30 pessoas aí online. Quem quiser fazer pergunta, gente, tá? A gente quer interagir com vocês, tá? Claro que a doutora tem muita coisa para contar para gente, explicar e tal, mas o mais legal desse tipo de formato aqui é quando a gente, né, tem a oportunidade de pode responder algumas perguntar. questões e tal. Isso. Então, quem quiser, fica à vontade para mandar aqui, tá? Enquanto isso, doutora, por favor, continua. Depois desses primeiros passos, o que você considera que seria um próximo estágio? Então, normalmente o médico, ele começa logo no primeiro contato, você não aprende logo nos primeiros dias a contar carboidrato, porque as pessoas falam assim, mas o meu médico não me ensinou a contar de carboidrato. Cara, você não sabe, você não está entendendo nem o que está acontecendo com você. Então, o que o médico normalmente fala? Ele vai passar uma regrinha, aplica se a glicemia estiver de tanto a tanto em tal situação. Então, ele coloca um beabazinho para facilitar a vida da pessoa. Ou seja, anote as glicemias. Então, segunda coisa que não pode ser, assim, além de aprender sobre a aplicação da insulina e como conserva a insulina, anote as horas, quando você aplicou e quando você deu a comida. E o que você deu de comida? Porque você vai ver que o corpo começa a ter um padrão. Então, algumas pessoas comem determinado alimento e sobe muito, outras não. Isso é uma questão metabólica individual. Você também conta carboidrato? Sim, hoje eu já olho para um prato de comida, a gente já sabe quanto é que tem de carboidrato. Automático, né? Mas quando a Olivia abriu o diagnóstico, eu lembro que a irmã do meu marido tem diabetes tipo 1, desde os 3 anos de idade. Hoje ela tem 60 e pouco e tem uma vida super saudável. Usa bomba de insulina e tal. E ela fala o seguinte, eu lembro dela falar assim, Cristine, ela olhava pro prato e contava o carboidrato, né? Aí eu ficava assim, nossa. Ela falou assim, mas você vai fazer isso também. E faz. E faz muito... É igual dirigir, literalmente igual dirigir. Você acaba memorizando de tanto e facilitando a contagem. Só que as pessoas criam uma coisa assim, nossa, isso é muito difícil. Não é difícil, não é. Não é. Uhum. Legal, bacana. A gente teve uma live aqui com você conhece a Noeli Dantas, a nutricionista? Claro. Foi muito bacana. Excelente profissional. Excelente Ela profissional. falou bastante aqui de contagem, né? Foi bem, né? Deu várias dicas também, né? E realmente, assim, é uma coisa que serve para todo mundo, né? Não só para diabetes, mas o diabetes te dá uma previsibilidade, talvez, né? Do que você pode, não pode, né? O que vai acontecer, né? Para você Na evitar ter verdade, uma ida. isso te dá liberdade. Por quê? O que acontece logo no início do diagnóstico? O médico ele vai passar. Você não sabe contar carboidrato, você não está conseguindo nem dormir, né? Então, o que ele fala no início? Ele fala o seguinte: olha, você vai a cada refeição, aí ele passa mais ou menos o nutricionista, ou mesmo o médico no início, passa assim: você vai comer isso, isso e aquilo. Exemplo: arroz, feijão, salada e carne, sei lá, exemplo. Isso vai dar um médico e nutricionista sabe que isso aí dá um número de carboidrato.
Então, ele já deixou uma dose fixa para cada tipo de alimentação. Senão, você vai aplicar uma unidade no almoço, uma unidade na janta, e você vai comer isso aqui. Dá certo? Dá. Só que você come sempre a mesma coisa? Não. Você come sempre a mesma quantidade? Não. Então, vai dar ruim. Entendeu? O que a contagem de carboidrato faz? Ela te diz o seguinte: se você vai comer, se você olha para o que tem de comida e você quer comer muito, você vai aplicar proporcionalmente. Se está com menos fome, vai aplicar menos. Então, a contagem é sinônimo de liberdade. Liberdade. Você pode comer de tudo. Então eu posso enfiar o pé na jaca? Infelizmente pode, mas não se deve, né? Nem tudo que eu posso, eu tenho que fazer. Não, nem você. E aí entra, nem você que tem, nem a pessoa que tem diabetes, nem quem não tem diabetes. Não se deve fazer. Mas quem tem diabetes é pior, né? O impacto é bem pior. Porque quem tem a produção de insulina consegue ainda regular. Eu ia falar isso exatamente. Essa coisa do dia do lixo, né, que falam, né, de você ir, né, tudo isso tem que estar dentro de um programa, né, tudo tem que estar dentro de uma, você até tem um dia que você vai estar um pouquinho mais, né, mais relaxado, né, um outro, e aí você tem até o cotidiano, né, de acordo com, né, com o teu corpo, né, com o teu objetivo, né, com o teu direcionamento. Aí, por isso que às vezes é difícil orientar. E aí as pessoas perguntam assim, e perguntam se pode comer alguma coisa. Não, elas vão lá e dizem assim, a minha glicose está não sei o que, tal, o que eu faço, né? É muito aleatória a pergunta, né? Você não tem como falar, né? Não, porque você não sabe quem é a pessoa. Até porque, olha que loucura, só para você ter uma ideia, a mesma quantidade de carboidrato que a criança, qualquer pessoa, come no café da manhã, no almoço e na janta, a quantidade de insulina é diferente. Olha só, por conta do horário do dia, a conta que se faz é diferente. Então, se mesmo que você soubesse, você também não teria como explicar. E ainda tem mais uma coisa, esse valor de insulina para carboidrato também tem relação com o peso da pessoa. Entendeu? Então, assim, é muito mais complexo. Não tem possibilidade nenhuma de dizer isso para a pessoa. Entendeu? Não tem. Doutora, tem uma pessoa aqui, a Tícia, né? Ela falou assim, olha, minha filha me pede, né, para comer bombom, só que eu morro de medo de dar. Como é que você lida com uma situação dessa? Então, aqui a gente come o bombom no final de semana. Só no fim de semana? Final de semana é para todo mundo. Então, final de semana come-se doce, depois do almoço, depois da janta. Durante a semana não tem doce para ninguém aqui em casa. E aí isso já era a regra antes do diabetes, tá? Agora, e aí? Pode dar o bombom? Pode, só que você tem que saber qual é o impacto dele na glicemia. Então, você tem que aprender a fazer a contagem de carboidrato para poder aplicar essa quantidade por aquele alimento. Aí muita gente fala assim, e como eu não sei, eu vou comprar o diet, né? Para dar o diet. Só que aí o diet tem gordura. Aí depois de 4 horas a glicemia aumenta, porque a gordura depois de 4 horas vira glicose, impacta. Aí a pessoa não sabe nem o que aconteceu, entendeu? Então assim, e é mais e fora que é mais caro, entendeu? E só para aproveitando a falar, alguém comentou aqui que não sabe fazer contagem de carboidrato. No curso tem contagem de carboidrato, tá? Também tem? Tem. Eu ensino como mãe e educadora e eu tenho 2 nutricionistas no curso. Um com mestrado em nutrição e outro com doutorado, professor também universitário, que tem DM1 de muitos anos. Então, a gente ensina contagem de carboidrato, contagem de gordura, tem tanto o aspecto do profissional, explicando como fazer, e tem um aspecto como educadora e mãe. Tem aquelas coisas assim como mãe, por exemplo, que pergunta assim, e se meu filho não comer, o que eu faço? Apliquei insulina e ele não comeu, e agora? Né? Então, aí essas coisas de mãe para mãe, né? Tá, eu sempre explico, por exemplo, tenha uma banana à mão. Por quê? A banana tem muito carboidrato. Se ele não comer metade,
dependendo da quantidade de carboidrato que você tem ali, uma banana consegue te ajudar a resolver o problema. E tem outras coisinhas que a gente vai ensinando também. Então, o curso tem isso também. Fora as aulas ao vivo para a pessoa tirar dúvida e discutir os casos também. Bacana, bacana. Patrícia falou aí, pô, mas e quem não faz contagem de carboidrato, né? Eu imagino que assim, perde muitas oportunidades, né, de você ter, né, de saber o que vai acontecer, porque eu acho que a sensação de uma hipo é terrível, né, cara? Uma sensação de uma, quando você sente que a coisa está saindo do controle, né, é horrível, né? É uma sensação, a hipo é uma sensação de quase morte. É uma coisa horrível, né? E o que é mais interessante é que depois de uma hipo, sabe quanto tempo você demora a ter o processo cognitivo normal? 45 minutos. Que doideira. 45 minutos. Então você imagina se a pessoa tem uma hipoglicemia dirigindo ou tem uma hipoglicemia fazendo prova. Caraca, o perigo. Você não consegue, né? Você não perde, né, boa parte da capacidade, né, de processar mesmo, né? Que doideira, Demora cara. 45 minutos para voltar. Aí alguém até comentou aqui que dá chocolate se tiver hipo. Tá errado, tá? Por quê? O chocolate ele tem açúcar, mas ele tem gordura. E o que acontece com a gordura? A gordura dificulta a saída da glicose, né? Então, ela deixa aquele alimento muito mais difícil de ser absorvido, o açúcar ser absorvido rápido. Então, é mais fácil, mais barato você pegar uma colher de açúcar e usar. Porque aí você consegue aumentar a glicemia rapidamente. Vários macetes, né? Pô, então o curso então, ele é bem completo, né? Ele tem contagem, tem tudo, né? A gente recebeu até um direct aqui esses dias, né? Perguntando se a gente sabia, né? Porque a gente divulgou o curso da Noeli, que também teve uma turma há pouco tempo, né? E aí perguntaram, a gente não sabia, mas agora é até bom, vou até fazer um e-mail para nossa base explicando também, né? Que toda a emenda do curso e tal, porque realmente é muito completo, né? Muito legal. A gente tem a parte a primeira parte do curso, a gente fala sobre aspectos emocionais. Essas fases pós-diagnóstico. Porque às vezes a fase de negação pode não ser minha, mas pode ser o pai. O pai nega. Ou pode ser a sogra que começa a fazer novena para curar a criança e dificulta o tratamento. Então a gente fala das fases psicológicas que podem envolver toda a família. A gente fala também da produção de como que acontece a produção de insulina no pâncreas normal, porque o melhor tratamento é aquele que imita o funcionamento normal do corpo. Então, se você entende o normal, você entende as insulinas. Depois a gente explica sobre cetoacidose, o que é, como acontece, por que acontece uma cetoacidose, como você mede cetona, como que você interpreta o resultado. Então, por exemplo, eu explico no curso assim, esse resultado aqui você aplica insulina e dá água. Nesse aqui, você liga para o médico. Nesse outro aqui, você correndo para o hospital, você liga para o médico. Porque aqui já deu ruim aqui nesse último resultado. Então, ele é bem explicativo. A gente explica também sobre complicações crônicas, tipos de insulina, como fazer uma planilha de insulina, de glicemia, como interpretar. Contagem de carboidrato, tem um módulo só sobre contagem de carboidrato. Tem um outro módulo que tem exercícios físicos. Então tem um educador físico, Alfredo, que ele é fisiologista de atleta olímpico, tá? Que legal, professor doutorado, professor de pós fora do país. Ele dá aula ele explica quais exercícios aumentam a glicemia e por quê. E que tipo de exercício diminui a glicemia e por que, o que você tem que fazer. Aí a gente explica também. Tem que convidar ele para vir aqui, pô. Tem que convidar ele para vir aqui, cara. Que bacana esse assunto. Ele é sensacional, ele é sensacional. E aí tem também, a gente fala sobre infecção, como que as infecções aumentam a glicemia, e tem infecção que diminui a glicemia. Inclusive teve um caso no nosso curso de 2 mães que o filho teve essas infecções que diminuíram a glicemia, só que como elas aprenderam no curso, elas conseguiram evitar a cetoacidose levando para o hospital. Hormônios, como que o hormônio de crescimento afeta? Cara, o hormônio de crescimento afeta muito a glicemia, filho. E o que a criança mais faz? Cresce. Né? E se você não corrigir bem a glicemia com o hormônio de crescimento, ela para de crescer. É bem perigoso.
Depois a gente Caramba. fala sobre... Tem um outro módulo que fala sobre tecnologia em diabetes, que fala sobre bombas de insulina, tipos de bombas, vantagens, desvantagens, intercorrências com bomba de insulina que acontece. Já vi várias pessoas ter cetoacidose. Miau, miau, Libre, escola. Quais são as leis que regulam a sua criança na escola? Como fazer um protocolo para a escola. Então, assim, o curso tem, fora as aulas ao vivo que ficam gravadas, então deve dar mais ou menos umas 20 horas de curso. É Que muita legal, cara. coisa. É muita Bacana, bem coisa. completo, né? Bem É. completo. Muito bacana. E tem aula com psicólogo também. E com uma Então, advogada. E tem uma advogada também que fala sobre direitos das pessoas com diabetes. muito legal. Você falou um pouco de algumas tecnologias, né? E como é que você vê, por exemplo, o uso da ponta de dedo no tratamento de diabetes? Né? Que você falou do Libre, falou do Miau Miau, você falou de insulina. Você usa, a sua filha usa. Como é que você vê a importância da ponta de dedo? Então, ela usa o sensor da bomba, que apita se está subindo, se está descendo. Se tudo estiver bem, se tudo estiver lindo, a gente faz ponta de dedo 3 vezes por dia. Isso é regra. Por que, Cristine, se você tem um sensor? Porque sensor erra. Erra. Então, 3 vezes por dia, sim. Você tem que fazer porque você tem que saber. Primeiro, no meu caso, eu tenho que calibrar o sensor. Mas o Libre não calibra, mas ele dá muito mais erro. Então, básico 3 vezes por dia, independente de usar sensor. Toda vez que... E se você usa sensor e a glicemia ficou muito alta ou muito baixa, aí você tem que fazer ponta de dedo mesmo. Porque como ele pega a glicemia que está entre as células e não a glicose, desculpa, como ele pega a glicose que está entre as células e não no sangue, existe um certo atraso de leitura. Então, se tiver muito alto ou muito baixo, tem que fazer ponta de dedo. Então, assim, você tem que ter fita em casa, você tem que ter pelo menos umas 3, 4 caixinhas em casa. Não pode faltar, não pode. Tem que Com fazer. certeza. A gente falou dessa situação de você combinar, né? Para você ter uma prova real, vamos dizer assim, né? Para você não ficar na mão mesmo, né? Um erro de leitura, né? Ele pode ser confortável, mas às vezes ele pode estar descalibrado, né? Então, quando você combina, né? A gente recebeu muito isso, né? A gente tem até orientado, né? Da importância de você ter essa combinação de métodos de medição, né? Para você ficar bem, né? Bem ciente bem segura, né? Ter segurança no seu tratamento. E outra, se você comprou o Libre e ele está dando problema, a Abbott não troca, a não ser que você tenha pelo menos 3 fotos de uma glicemia, de uma ponta de dedo e do aparelho, para comprovar que deu diferença. Então, assim, tem que ter. É muito doido, Senão né? eles não te substituem. Então você falou aqui, olha, vamos recapitular um pouco. Você falou de aspectos psicológicos, né, de aceitação, tudo que envolve, né, quando a pessoa tem o diagnóstico, ou a filha, ou o filho, né, alguém na família, então ela tem aquele primeiro baque, né? Depois você falou da importância de aplicar a insulina, de conservar a insulina, né, porque isso é extremamente fundamental para você não cometer um erro que pode até levar a criança, né, ao óbito, né? Depois você falou aqui de algumas metodologias de medição, né? Você falou muito do seu curso também, como uma ferramenta muito completa, né? E, de novo, gente, quem entrou agora, o curso ele está disponível aqui no link da bio, tá? Tá lá o curso Diabetes Tipo 1. Você clica lá, vai lá, põe seus dados. A inscrição é só até esse sábado, tá? Quem não fizer a inscrição até esse sábado vai ter que esperar abrir a 8ª turma. E a gente nem sabe, né, qual é a próxima data, né? Então, não perde, tá, gente? Não perde. Não. E aí você começou a falar agora de método de medição, né? Falou um pouco do Libre, falou um pouquinho da ponta de dedo. Além disso, a gente falou um pouco de contagem de carboidrato. O que mais você acha que vale a pena acrescentar aqui, que você acha que o diabético tipo 1 tem que ter atenção? Olha, ele tem que sempre ter uma ideia, ele tem que estar sempre olhando uma coisa que é fundamental. Além de acompanhar a glicemia, a gente só controla aquilo que a gente conhece. Então, se você se você tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, se você não faz a ponta de dedo e você não anota, você só consegue controlar aquilo que você conhece.
Então, você só consegue fazer isso a curto prazo, olhando as suas medições, com ponta de dedo, ou olhando a glicada. Né? No caso, quem tem sensor já consegue ver que tem que ficar 70% do tempo dentro da meta. Também não pode esquecer que os primeiros 5 anos são fundamentais para evitar uma complicação. Os 5 primeiros anos são vitais para evitar complicações no futuro. Então, assim, atentar à glicemia, atentar às anotações, atentar como aplica, tá? Isso aqui, assim, é aquele de emergência. Aprendeu isso? Aprenda a contagem de carboidrato. Só que o que acontece com 90% das pessoas? Elas param aqui. Ela já sabe contar carboidrato, ela já sabe aplicar insulina. Então tá bom, então tá ótimo. Aí acontece, sabe o quê? Por exemplo, você aplicou insulina, comeu, e depois você foi para o exercício, levou o seu filho para o judô. Aí ele sai do judô com a glicemia de 270. Aí você fica... E aí? Será que eu contei certo? Será que ele comeu alguma coisa escondido? Será que... O que está errado? Não foi. Aí você começa a duvidar se a sua contagem estava correta. Está correta, só que tem outros fatores que interferem na glicemia. Outro exemplo. Então, por isso que você precisa saber um pouco mais, estudar mais. Tem a Sociedade Brasileira de Diabetes, tem as diretrizes que vocês podem pegar e buscar. Tem um assunto, tem. O curso é sistematizado, mas tem que aprender outras coisas. Porque senão você fica procurando o que está acontecendo. E você não consegue identificar o que está acontecendo além do alimento e além da insulina. Às vezes você está dominando aquilo ali, mas você não sabe as outras. Quer ver um outro exemplo? Se você tem diabetes e a sua glicemia começa a alterar do nada, você faz a mesma coisa hoje e amanhã, do nada. O que pode ser? Pode ser uma infecção num período que a gente chama de prodrômico, ou seja, o pré-sintomático, que a gente tanto está ouvindo falar aí, não tem aquela questão do pré-sintomático? É isso. Você começa a ficar com a glicemia totalmente alterada. No caso, um diabético, a gente já saberia que ele tem Covid, porque ele, na fase pré-sintomática, a glicemia dele já está toda alterada. Mas ele não tem sinais e sintomas ainda. Então a mãe já tem que ficar atento, ou a quem tem diabetes já tem que ficar atento a esse também. Mais uma pessoa. Alguém está perguntando. É na madrugada que sobe. Posso aproveitar e responder? Ela falou aqui um pouco antes que a mesma pessoa, né? Ela falou que a filha dela, ela usa o Libre, né? E ela faz duas medições, eu acho, né? Quando acorda e quando vai dormir, né? Acho que ela falou que é na madrugada que sobe. Eu sugeriria você fazer pelo menos 3 vezes, Lucineide. Você tem que ter em casa esse parâmetro para você anotar e comparar. É indispensável para você não passar susto. Na madrugada pode estar subindo por alguns motivos. No início da madrugada costuma subir por conta da liberação do hormônio de crescimento, isso qualquer pessoa. Mas se a sua filha estiver em fase de estirão, isso vai ficar muito, muito, muito intenso. Então, cuidado com correções na madrugada também. Cuidado com o fator de sensibilidade. Se você corrige, porque é aquela coisa, Alfredo, você corrige na madrugada. E aí? Você tem que acordar 2 horas depois também, tá? Para poder ver se tá bom, se ficou bom. Até você pegar um padrão de glicemia da madrugada do seu filho. E outra coisa, cuidado quando cai demais a glicemia à noite para amanhã. Se cair mais de 100 pontos, você tem que correr com seu médico para avaliar essa basal. Exemplo, dormiu com 170 de glicemia, acordou com 70, já no mínimo lá no toco, né? Tá arriscado demais. Tá arriscado demais. O ideal é que a glicemia caia pouco ao longo da noite, para que você, mãe, pai, ou você que tem diabetes, consiga dormir mais tranquilo, sem ter que ficar acordando toda hora e sem ter que correr riscos, né?
Aham. Uma pergunta que eu queria te fazer, doutora, acho que foi uma pergunta que eu não fiz em nenhuma das lives anteriores, né? Existe uma relação, você consegue enxergar uma relação entre diabetes e outras coisas, por exemplo, como hipertensão, né, o colesterol, outras coisas relativas à saúde? Sim, tem tudo a ver. Você tem vários eixos de ligação. Quando você tem diabetes, a hiperglicemia, essa glicose no sangue, ela tende a se ligar em várias proteínas do sangue. Como a hemoglobina é glicada, o que é a hemoglobina? A hemoglobina é uma proteína que se liga no ferro, mas no caso ela se liga no açúcar. Então o açúcar faz isso, se liga a proteínas. E quando ela se liga em proteínas, ela pode também gerar na parede dos vasos sanguíneos algum enrijecimento, que dificulta a circulação. Esse é um dos pontos. Além disso, e quer dizer, isso já pode, isso se associado a uma situação de hiperlipidemia, você vai com certeza lesar a parede de vaso. Aí você facilita a coagulação, trombose, quer dizer, você já dificulta a circulação, você pode causar um, uma trombose dentro de um vaso e ocluir ele totalmente. Aí ter problemas cardiovasculares, problemas que a gente chama de acidente vascular encefálico. Então aí vai, ou tem outros problemas. Exemplo, o vaso sanguíneo, o nervinho que irriga, por exemplo, o nervo que inerva, perdão, o pé e te dá sensibilidade no pé, ele também é nutrido por vasos. Mas se esses vasos forem obstruídos, esse nervo morre. E cadê a sua sensibilidade? Você perde a sua sensibilidade. Que é muito Aí, quer comum, dizer, né? Que é um quadro muito comum, né? isso. E aí, quer dizer, ainda pode piorar, porque essa glicose alta, ela altera completamente a célula de defesa. Aí você não sente e fura o pé. E entra um micro-organismo. Sua imunidade está baixa. E o seu vaso, a irrigação pelo seu vaso está comprometida. Então a circulação fica ruim. Como é que vai ficar a cicatrização? Ruim. Então, assim, Uhum. vai juntando, como eu vai juntando a fome e a vontade de comer, a chance de fazer um pé diabético é maior, né? Então, assim, glicemia não pode ficar alta. Eu queria aproveitar, doutor, um minutinho para falar um pouco aqui, o pessoal que está aqui ao vivo aqui até agora, né? De três coisas que a gente tem lá na loja que podem ajudar, tá, essas pessoas nesse controle, né? Primeiro, o nosso clube, né, doutora? Você já conheceu o nosso clube, né? A gente criou uma dinâmica. Uma dinâmica é o seguinte: as pessoas vão lá no nosso site, lá no clube de assinatura, e a gente pergunta para ela quantas medições, né, o tratamento dela tem por dia, né? Ah, eu faço 3, eu faço 4, eu faço 5. De acordo com o número de medições, a gente revela um plano, né? Então, por exemplo, ela faz 4 medições por dia, tem um plano 400, que já mede a quantidade de tiras que ela vai usar nos próximos 3 meses, e a gente envia, né, a cada 3 meses as 400 tiras, com 400 lancetas também, para ela usar uma lanceta para cada medição, para ela não ficar repetindo, né, não correr risco de contágio e tudo mais. A gente manda um lancetador, manda o medidor que a gente trabalha com a marca OnCall Plus aqui no clube, né? Então a gente manda o medidor, porque às vezes a pessoa tem uma outra marca, né, e para não ter que comprar um medidor, a gente manda logo na assinatura, a gente manda um gratuito, né, de bônus, né, e a gente sempre manda um brinde. Então, por exemplo, um dos brindes que a gente mandou foi o creme de calcanhar. A gente tem um creme que foi desenvolvido especificamente, né, para o pé diabético, para você nutrir, né, você trabalhar mais isso, né. Poxa, ele é super, as pessoas adoram esse creme. Vou aproveitar aqui e falar por que não pode ter rachadura no pé, tá, pessoal? Quando você faz racha, deixa o pé muito... Primeira coisa, se você tem hiperglicemia, a sua tendência é a sua pele ficar mais ressecada. Segundo, se ela ficar ressecada, se ela começar a rachar no calcanhar, aquela rachadura, ela vai fazer um campo de entrada diretamente para a parte mais vascularizada, para a derme, ou seja, que está embaixo ali. Ou seja, o micro-organismo vai entrar rapidinho. Então é super importante esse creme aí. Para manter então, essa hidratação. Você falou, eu estava tentando levar a palavra, né? Para você hidratar e tudo mais, né? Outra coisa também que a gente já mandou, a gente tem uma glicose líquida, né? De alta absorção, né? Quando você está precisando subir a glicemia e tudo, enfim. Até produtos de outros, né? Termômetro, aparelho de pressão. Então a gente vai incluindo, né? Assim, brindes, né? Para a pessoa ter uma experiência ainda mais gratificante, né? Do que seja só apenas
comprar as tiras num preço mais Isso é barato, bom. né? Isso é bom. Além disso, Isso é bom. a gente dá um acesso a vários materiais gratuitos, de e-book, né? A gente tem, por exemplo, descontos às vezes em cursos, às vezes em outras. Tudo a gente tem trazido um leque de benefícios muito grande, né? Para que as pessoas realmente encontrem, né, na nossa solução, né, um caminho, né, para que vai agregar na vida dela, que não seja apenas, né, produto, produto, produto. E além disso também, a gente tem um glicosímetro que a gente usa bastante, que é um 2 em 1, que é o Helion, que você tem no mesmo medidor, você pode fazer a medição da glicemia e você pode fazer a medição do colesterol, né? Ele é simples, na verdade, você só muda a fita que é diferente. Então, quando você faz o furo no dedo, você coloca com a fita certa, ele vai te dar ou o colesterol total ou ele vai te dar a glicemia, né? Nossa, que Esse é o mais legal. básico. Esse é mais básico. A gente tem um que é mais profissional, que é para medir o colesterol, né? E ele separa tudo, LDL, HDL. HDL, que é mais profissional mesmo, né? Que é o Mission, né? Esse normalmente quem procura é uma galera mais profissional, nutricionista, médico, né? Porque ele é um pouquinho mais caro. O outro não, é um colesterol total só, mas que também já ajuda um pouco no controle. Então ele tem um 2 em 1 num único aparelho, tá? Então eu só queria falar um pouquinho disso, porque às vezes as pessoas também não conhecem muito, elas conhecem muito o nosso produto da Oncal Plus, mas não conhecem tanto esse 2 em 1, né? E a diferença é pequena de preço, tá? Então, assim, a tira de glicemia, aí você pode comprar a tira uma, a tira outra, enfim, e participar disso, tá? A gente não usa esse produto no clube, a gente usa só o OnCall Plus, mas quem quiser comprar a Vulsa para conhecer também, é só acessar o nosso site lá. A gente tem lá as categorias, sabe? Aí tem hipertensão, tem no colesterol, tem o kit lá, kit do colesterol também, kit da glicemia. Então tem bastante produto Ótimo, diferente para as pessoas ótimo. conhecerem. Isso é importante porque se você tem diabetes e já tem dificuldade de controlar a glicemia, você não pode nem sonhar em ter um colesterol alto. Então, você tem que estar realmente avaliando. A Sandra aqui, ó, mãe Pâncreas DM, tá falando que comprou fita aí com vocês e comprou num preço super legal. Ó, eu paguei 2 caixas e mais o frete. O valor que eu pagaria em uma só. Não, o Fred ficou maluco. O Fred do Vida Diabética, quando ele soube, né, dos nossos valores, né, a gente realmente é muito competitivo, né? A gente tenta trazer o melhor preço, porque a gente sabe que assim, o diabetes já é uma coisa muito cara, né? A insulina, tudo é muito caro, né? A gente até orienta, às vezes as pessoas conseguem pegar gratuitamente, mas mesmo algumas prefeituras não conseguem ajudar tanto assim, né? Às vezes está em falta os insumos, às vezes tem, mas não Principalmente tem. agora, né? Às vezes tem, mas não tem o suficiente, né? Então, assim, a pessoa não pode ficar na mão, né? Então, a gente até falou aqui, teve uma live com a Marina, né? Que ela falou, poxa, seria muito legal se em vez do governo dar, as pessoas tivessem condição de comprar, né? E aí elas escolhessem, né? Mas ela tivesse o dinheiro, né? E não, porque às vezes ela fica à mercê do governo fornecer, né? E se ela não tiver, né? E se ficar faltando, né? Então ela fica numa situação muito desconfortável, né? Sim. Então, além de tudo Fora o também. constrangimento, às vezes a gente lá buscar a fita e Uhum. ouvir gracinha, porque a pessoa que entrega não sabe a diferença de um diabetes para o outro. Já aconteceu, por exemplo, de buscar a fita e a mulher fala assim, mas por que esse tanto de fita? A minha vontade foi responder, porque eu gosto de furar minha filha. Dá um prazer enorme. Entendeu? Ou então, não, Imagina. vou vender, porque eu vou ficar rica. Né? Então, assim, a gente ouve umas gracinhas ainda tem isso. Uhum. Imagina. E aí, eu também queria dar um recado também. Alguém falou aqui sobre a agulha, mais para cima, né? A agulha também a gente tem também. A gente tem de 4 milímetros, 5 milímetros para aplicação Alô, da travou um caneta, né? pouquinho. Travou um pouquinho a agulha. Teve alguém que falou de agulha aqui em cima, né? Então Foi eu a queria aproveitar. Sandra. A gente tem agulha de 4, de 5, de 6 milímetros, né? Para aplicação da caneta, né? A gente também vende muito bem, ela tem um preço muito, muito bom, muito competitivo, né? Então quem quiser também lá no site a gente tem esse produto também, tá? Eu acho que está chegando no final aqui, né? A gente tem mais uns 5 minutinhos, né? Eu acho que eu queria dar a oportunidade de você fazer o seu fechamento, né? Se você quiser dar sua última mensagem e tal, né? A gente já falou bastante do seu curso, que está no link da bio. E queria te agradecer aqui, tá? Em nome de toda a equipe do Super Saudável. Foi muito, muito bom. A gente aprendeu bastante aqui com você. Eu espero que você. Eu sei que você sempre tem muito corrida, né? O seu tempo assim é difícil de parar, né?
Mas sempre que você puder voltar aqui, né, e falar mais sobre pra gente, outros temas, né, coisas mais específicas, assim, as pessoas estão sedentas por informação, sabe? Quando a gente percebeu o quanto que isso era importante, a gente começou a fazer um esforço enorme, sabe, através do nosso blog, dessas lives, de trazer esse momento, né, de conteúdo, de aproximar das pessoas, né, e entender, né, que por trás de cada pessoa, né, a gente não olha as pessoas como cifrão, né, como dinheiro, a gente olha as pessoas para a vida dela, para os problemas que elas têm, né, para a gente poder aí sim buscar ser uma empresa que atende, né, e resolve problemas, e não só vende produtos, né? Mas eu deixo para você falar aí dessas últimas considerações. Olha, eu agradeço muito a oportunidade. Mulher já fala demais, né? E quando fala de filho e de diabetes, no caso, aí eu não paro. Aí se me chamar para falar, eu falo horas, vai rodando. Então, agradeço muito a oportunidade. Se precisar, é só chamar, eu estou aí, tá? E queria dizer para as mães, para quem tem diabetes tipo 1, você pode ter uma vida normal, normal, normal mesmo. Basta ter consciência, se cuidar, basta você aprender, porque às vezes tem gente que se priva de determinada. Tem dois padrões, assim, eu vou me privar de tudo, então eu não quero saber, então eu vou enfiar o pé na jaca. Tem gente que fala assim, já que eu vou ter que me privar, não quero nem saber. Aí não mede a glicemia. Não, se você medir a sua glicemia, mas você entender que você pode fazer e tem um jeito certo para fazer, você tem liberdade, né? Mas você precisa se dedicar para ter esse conhecimento. Maravilha. Eu vou encerrar aqui, mas eu vou lembrar também que, mesmo eu encerrando, eu vou postar no nosso feed aqui no IGTV. Então, quem não pôde assistir a live, né, mas conhece alguém que tem DM1, né, cara, compartilha, manda lá, cara, porque a gente realmente acha que esse conteúdo pode ajudar as pessoas a se inspirarem, né, seja ela qual o estágio que ela esteja, qual o problema que ela está enfrentando, né? Essa informação muito super valiosa. Tem muita gente aqui falando bem do seu curso, né? Falando, gente, faz que vale a pena, faz que vale a pena, tá? Gente, lembrando que é só... Quem mais fala do curso são os meus alunos. Isso é bom, né? Significa que é bom, né? Significa que as pessoas estão gostando, né? Então tenho certeza que é um curso de muita qualidade, tá? Doutora, muito obrigado, tá? Um beijo para você, para toda a tua família, tá? Foi muito bom ter você aqui. A gente se vê em breve. Parabéns pelo neném. Parabéns pelo neném novo. Obrigado. Tchau. Tchau.